Tal como referido, estamos de volta e vamos conversar com 3 investigadores. O Ricardo Moraes vai-nos falar dos podcasts e da desinformação, este formato que está em ascensão nos dias de hoje e que é cada vez mais assistido, substituindo até os formatos tradicionais, como os jornais escritos ou os telejornais. O Lourenço Silva Ferreira analisou 245 peças jornalísticas relativas à lei da nacionalidade de 3 dos principais meios de comunicação portugueses, o Jornal Notícias, o Expresso e o Correio da Manhã, e traz-nos os resultados dessas pesquisas. E o Fernando Moreira analisa os efeitos da desinformação na comunicação política. Considera que, embora se estude muito sobre este assunto, que a informação ainda estava muito espalhada e, por isso, faz uma revisão sistemática de literatura. Obrigada por estar connosco. Damos então início à segunda parte deste seminário. Ora, muito bom dia a todos. Penso que houve algum quiproquo. De facto, eu sou o moderador, Fernando Moreira, não serei apresentador. Vamos então retomar os trabalhos. Temos 3 apresentações nesta secção. Uma vez que temos necessidade, por questões logísticas, de terminar por cerca de 1 hora da tarde. Eu já falei aqui com os intervenientes, vamos tentar gerir um bocadinho melhor o nosso tempo. E até sem mais demoras, eu passaria a palavra precisamente ao Ricardo Moraes, que vem da Federal da Universidade do Porto e é membro do Centro de Investigação do CITSEM, que irá apresentar uma proposta de Out of Blind Spot, Podcasts, Misinformation and Democratic Accountability in Digital Public Sphere. Os tais 12 minutos. Certíssimo. Obrigado. Sim. Olá, bom dia a todos. Obrigado, desde já. Então, sem mais demoras, aquilo que eu venho falar aqui é sobre desinformação, mas num meio de comunicação, se quisermos, ou nos conteúdos, neste caso, outros entendem os podcasts como conteúdos, menos estudados. Aquilo que eu vos trago aqui, em termos de proposta, não é uma coisa isolada, tem a ver com aquilo que eu tenho vindo a tentar investigar nos últimos tempos, através de vários trabalhos, e faz parte de uma tentativa também de submissão de um projeto de investigação especificamente nesta área do som e da desinformação associada aos conteúdos sonoros. Em termos de contexto, de forma muito resumida, ou seja, o contexto vem essencialmente dos Estados Unidos da América, onde existem já vários estudos, existem casos relatados de desinformação veiculada via podcasts, nomeadamente nos casos do podcast do Joe Rogan, um dos mais conhecidos e com uma grande tração também em termos da plataforma Spotify, mas noutros casos também, como o podcast do Ted Cruz ou o podcast do Steve Bannon, todos eles exemplos, quer em relação às eleições, quer em relação à questão ainda na altura da pandemia, mas também desde lá para cá tem acontecido com desinformação relacionada com a saúde, são aqui casos que servem para criar o contexto do porquê da necessidade de se estudar desinformação na área dos conteúdos sonoros e especificamente dos podcasts. Isto liga-se com outro aspecto, que é um aspecto do consumo crescente de podcasts a nível mundial e também em Portugal, ou seja, há cada vez mais consumo, isso que dizem os relatórios, consumo de podcasts. Em alguns países, não é ainda o caso em Portugal, mas em alguns países os podcasts, nomeadamente os podcasts diários, tornaram-se fontes exclusivas ou únicas ou principais para o consumo de informação. E mesmo em Portugal, e apesar de, lá está, estarmos longe daquilo que é o contexto anglo-saxónico em termos de consumo de podcasts, a verdade é que há efetivamente um número crescente de consumo de podcasts, nomeadamente entre os jovens, entre as camadas mais jovens, e isso também é algo que nos deve chamar aqui a atenção, tendo em conta que falámos ainda na sessão anterior da questão da literacia e de quanto mais cedo começarmos, nomeadamente essa literacia junto dos mais jovens, mais importante será conseguirmos combater também a questão da desinformação. E porquê os podcasts? Porque, na verdade, os podcasts se tornaram, quer do ponto de vista informativo, mas depois também com a questão política,
aqui plataformas, conteúdos, meios de comunicação, enfim, há diferentes autores que têm diferentes entendimentos do que são os podcasts, tornaram-se aqui conteúdos para veicular ou seja, para passar determinada informação e, nomeadamente na área da política, tornaram-se uma forma de fugir àquilo que são os legacy media, os meios tradicionais, e de conseguir veicular determinadas informações através desses podcasts que hoje em dia são muito fáceis de produzir, qualquer pessoa o pode fazer e, portanto, tornaram-se esses veículos muito utilizados precisamente por isso. Mas surge aqui então a questão relacionada com, por um lado, o decréscimo de confiança naquilo que são os meios tradicionais, há vários estudos que mostram isso, e por outro lado, uma influência crescente por parte dos podcasts, nomeadamente do ponto de vista informativo e também relacionado com as questões políticas. Ora, qual é que é o grande problema que eu pretendo, e eu não trago propriamente resultados aqui, mostro-vos aquilo que é a intenção do projeto que está a ser criado. A ideia é efetivamente perceber porque é que os podcasts têm tantos problemas em termos de fact-checking, que falámos aqui de fact-checking na sessão anterior. O problema é que, ao contrário do texto e ao contrário do vídeo, que existem já muitas ferramentas que têm uma forma de estudar de forma muito simples, quer o texto, quer o vídeo, e fazer fact-checking a esses conteúdos, no caso do áudio há mais dificuldades, porque o áudio ainda há aqui um conjunto de desafios relacionados precisamente com como é que eu posso fazer essa verificação em relação aos conteúdos do áudio. Associado a estes desafios, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, surge um outro aspecto. A questão do áudio, a questão da rádio, a questão dos podcasts está muito ligada aqui à questão da autoridade relacionada com a intimidade, com a pessoa que fala e não propriamente muitas vezes com os conteúdos. Muitas das pessoas que escutam acreditam muitas vezes naquilo que é dito, menos por aquilo que é dito e mais por quem diz. A questão desse escudo retórico associado precisamente à intimidade, a esse estar do outro lado, alguém que nos ouve e alguém que nós podemos acreditar simplesmente por ser aquela pessoa, é um aspecto também importante aqui e que, no fundo, é mais um desafio para a questão de estudar o áudio e de estudar a desinformação nos conteúdos sonoros. E depois acresce ainda um outro problema, é que não estamos a falar só de um problema dos podcasts, o formato longo, neste caso dizendo assim, veicular desinformação, estamos a falar do facto de assistirmos também a tendências já estudadas lá fora de, a partir de um podcast maior, um determinado fragmento é extraído e é colocado nas redes sociais, ele vai viralizar e a partir daí, muitas vezes manipulando uma ideia original, temos aqui um outro contexto de desinformação, mas ainda sempre associada à questão do áudio. E, portanto, lá está, é aqui esta questão que remete também para um outro aspecto que falámos de fact-checking na sessão anterior, mas não falámos aqui do facto do fact-checking ser sempre reativo. E isso é um problema, ainda não existem propriamente ferramentas de fazer fact-checking, é isso que se tenta fazer agora com a inteligência artificial, de fazer fact-checking ao mesmo tempo em que as coisas estão a ser ditas, não é? E nos podcasts isso acontece ainda, é mais grave ainda, porque estamos a falar de um podcast gravado originalmente, que depois o clipe é editado, há um recorte, vai para as redes sociais e muitas vezes quando há um verificador que até vai pegar naquilo que foi dito nesse podcast ou naquilo que está nas redes sociais, já passaram muitas vezes mais de 48 horas, muito mais de não sei quantos dias, e entretanto já se espalhou verdadeiramente aquela desinformação. E o problema aqui é que aquilo que seria um plano comum em termos a factos passa a estar aqui, há uma destabilização daquilo que é este plano comum, porque as redes contribuem muito para isso, mas o problema, a falha foi inicial, a impossibilidade de fazer esta verificação dos conteúdos logo num primeiro momento e então faz com que este background comum desapareça. Portanto, o que é que se propõe aqui, o que é a base daquilo que nós tentamos, ou que vamos tentar fazer com este projeto, é precisamente, seguindo aquilo que são as indicações de alguns estudos realizados lá fora, é haver aqui uma mudança de paradigma, de um paradigma que nós temos que é reativo, em que o fact-checking é manual, é lento e ainda muito focado no texto, para um paradigma que tem que ser mais proativo, automatizado, multimodal, cada vez mais orientado quer para o vídeo, mas também para o áudio e feito em tempo real.
Há algumas propostas, há alguns estudos que têm feito propostas neste sentido e que passam precisamente por, através de ferramentas de inteligência artificial, ajudarem aqui, por um lado, a fazer a transcrição automatizada dos conteúdos dos podcasts, para perceber, efetivamente, depois ser mais fácil fazer a verificação do texto. Ver também uma maior facilidade de identificação de onde é que vêm os conteúdos, sobretudo quando eles chegam às redes, e, portanto, haver aqui um cruzamento entre plataformas e de onde é que surgiram os conteúdos e como é que eles navegam entre plataformas, e as próprias plataformas serem responsabilizadas, neste caso plataformas como o Spotify, a Apple Podcasts, terem que ter mecanismos para fazer uma detecção elas próprias de potenciais conteúdos desinformativos. O que nós pretendemos fazer neste projeto é precisamente aqui uma abordagem que tem, por um lado, uma dimensão quantitativa, com dados públicos, dados sobre as audiências, sobre as plataformas. Depois, uma análise qualitativa baseada, então, mais na questão da transcrição de que falei, e também cruzar tudo isto com aquilo que são as bases de dados dos próprios fact-checkers, nomeadamente do Polygraph e outras, que é curioso, é aquilo que estamos também a tentar fazer, é perceber como, na verdade, não existem ainda praticamente fact-checks feitos nessas plataformas em que o ponto de partida tenham sido conteúdos áudio. Quando existe fact-checkings, o ponto de partida são sempre já algo que está nas redes e não aquilo que está a montante. O conceito que é proposto por alguns autores passa precisamente, por exemplo, utilizar sinais não intrusivos de áudio, alertas, semelhante àquilo que acontece com as colisões dos carros, ou que acontece nos carros, para evitar uma colisão, e o objetivo é, num momento em que algo é dito, precisamente existir desde logo a possibilidade de alertar a pessoa para o facto de estarmos perante um conteúdo que não tem problemas do ponto de vista informativo. Sem esquecer um aspecto muito importante, que é a questão da literacia, e nós já fizemos um trabalho específico sobre a literacia em áudio, no contexto português, no sentido de perceber se as pessoas acreditam ou não acreditam em tudo o que ouvem, e comprovarmos aquilo que, na verdade, a literatura nos diz, é que as pessoas acreditam muitas vezes não por aquilo que é dito, mas por quem diz. Ou seja, os autores dos podcasts têm aqui uma autoridade muito grande, não só em relação àquilo que é dito, mas também para recomendar podcasts para outras pessoas, e, portanto, esse é um aspecto que temos que trabalhar também, a questão da literacia, mas especificamente aqui a questão da literacia associada ao áudio. Espero estar dentro do meu tempo e vou já concluir algumas reflexões finais relacionadas precisamente com os podcasts. Podem ser e têm sido uma ferramenta importante em termos de veicular determinadas informações em determinadas áreas, mas também na área da política, mas se nós não fecharmos este gap que existe, eles podem se tornar cada vez mais perigosos. Acontece noutros contextos, ainda não acontece verdadeiramente em Portugal, mas pode vir a acontecer, portanto temos de trabalhar nesse sentido, e para isso acreditamos que a questão da transcrição integrada, de identificar de onde é que vêm os conteúdos, e a questão da literacia serão muito importantes aqui para podermos construir este chão comum que nos leve a entendimentos, que nos leva, no fundo, um combate à desinformação, e não nos leva, que muitas vezes, como acontece, as pessoas se desentendam simplesmente porque viu um fragmento do podcast, mas nunca escutou o podcast original, e como nunca escutou o podcast original, acha que aquilo que está no fragmento é que é verdade, e a partir daí surge a desinformação. A ideia final é que achamos que o podcast, efetivamente, pode ser aqui um importante elemento para fortalecer a democracia, nomeadamente o debate sobre as mais variadas questões, sobretudo junto de camadas mais jovens, que são aquelas que mais consomem podcasts, mas para isso é preciso termos em atenção todos estes aspectos relacionados com a desinformação dos podcasts, que ainda não têm sido suficientemente estudados no contexto português, e é precisamente isso que nos propomos fazer com este tracking de investigação que estamos a fazer, e com este projeto que vamos propor agora numa futura candidatura. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Ricardo, particularmente pelo atendimento ao meu pedido, que é também muito importante para que nós possamos, no final destas apresentações, colocar algumas questões, debatermos sobre os assuntos que estão aqui a ser expostos. Teremos de seguida a apresentação de Lourenço Silva Ferreira, que é doutorando no Instituto Politécnico de Coimbra,
e o tema que apresentará, o que abordará, tem como título a normalização do povo puro, análise do tratamento mediático da lei da nacionalidade. Seguramente um tema bem. Muito obrigado. Eu vou-lhe dar mais 2 minutos, conforme lhe prometi. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Esta comunicação incide, portanto, sobre a relação entre mediação jornalística e discurso populista no contexto do debate da Lei da Nacionalidade em Portugal. É, portanto, um tema atualíssimo e a questão orientadora, a grande questão que estrutura todo este trabalho é, portanto, em que medida os média favorecem direta ou indiretamente o populismo no tratamento deste tema. Comecemos, antes de mais, e tendo em conta que populismo é um conceito de muitíssimo difícil definição, por sistematizar 3 perspectivas analíticas do termo, que não são nem mutuamente excludentes, nem esgotantes do todo que a literatura oferece a este propósito. A perspectiva ideacional, que concebe o populismo enquanto uma ideologia de baixa densidade e que elege enquanto elemento central uma cosmovisão dicotómica e antipluralista, muitíssimo assente na clivagem entre povo puro e élite corrupta. Uma perspectiva filosófica que desloca o foco do conteúdo ideológico para a lógica constitutiva do político e que entende o populismo como uma lógica de articulação discursiva que unifica reivindicações sociais, muitas das vezes dispersas através de cadeias de equivalência e, por fim, como disse, não de forma esgotante ou exaustiva face ao todo que a literatura oferece, a perspectiva performativa que entende o populismo mais como um estilo político marcado pela encenação, pela simplificação da realidade e pela transgressão deliberada de normas discursivas, com vista a reforçar a visibilidade mediática, a autenticidade do líder e, em última instância, a encurtar a distância que vai de governantes a governados, de políticos ao povo. Pese embora a diversidade de perspectivas, é possível, e diria até importante, discernir um mínimo denominador comum que é transversal à larga maioria. A visão de um mundo a preto e branco, com 2 frentes, uma ideia de gamificação, um contra o outro, organizado entre 2 polos homogéneos e irreconciliáveis, portanto, de um lado o povo, do outro lado a elite. Mas se o populismo constrói discursivamente o povo, os médias são muitas vezes a infraestrutura que pode normalizar esta construção. E para isso contribui, em larga medida, a lógica mediática, entendida como o conjunto de processos através dos quais os médias selecionam, organizam e apresentam a informação segundo formatos, rotinas profissionais e critérios de noticiabilidade próprios. Neste quadro destacam-se alguns elementos: a personalização, a simplificação e a dramatização, estas duas muitíssimo implicadas, e a emocionalização, também o conflito enquanto valor notícia privilegiado. Um mecanismo central da lógica mediática pode ser traduzido pelo seguinte esquema: parte-se de uma realidade que é intrinsecamente complexa. No processo de mediação, esta realidade, esta complexidade tende a ser filtrada segundo critérios de noticiabilidade e de captação da atenção. Entram em jogo operadores fundamentais como o conflito, o medo e a personalização e, por fim, problemas estruturais e tipicamente complexos são reconfigurados e tornados inteligíveis e apelativos para o grande público e, portanto, estes formatos tendem a gerar mais envolvimento, partilhas, reações e a contribuir para o aumento dos índices de audiência. Importa, contudo, sublinhar que a lógica mediática não se limita a incrementar as audiências, pode também, de uma forma consciente ou não, mas esta intencionalidade não é aqui objeto de juízo, criar condições estruturais que sejam favoráveis à valorização de narrativas populistas. Como referido na abertura, para satisfazer a questão de pesquisa, analisámos a cobertura mediática à proposta de alteração da Lei da Nacionalidade e fizemos-lo considerando que este caso comporta 3 tipos de ameaça que a literatura sobre populismo identifica como recorrentes na construção discursiva de problemas públicos. A ameaça securitária, muitíssimo associada a narrativas sobre crime, ordem pública e controle social. A ameaça identitária, frequentemente articulada em torno da preservação cultural, da pertença nacional e da percepção de perda simbólica. E a ameaça económica, relacionada com o impacto no Estado Social e, dentro deste impacto, relacionada com recursos públicos e, sobretudo, nuances de redistribuição. No total, foram recolhidas 245 peças jornalísticas publicadas
sob a tag Lei da Nacionalidade, nas versões online dos 3 órgãos de comunicação social com maior audiência digital em Portugal, o Expresso, o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias, e o corpus inclui todas as peças publicadas desde o pedido de debate extraordinário por parte do Chega à Assembleia da República até ao momento da aprovação do diploma, portanto, entre 25 de junho e 28 de outubro de 2025, cerca de 4 meses. A análise foi estruturada em torno de 4 eixos principais: os enquadramentos temáticos, os estilos discursivos, a possibilidade e tipo de simbiose entre média e discurso populista e também os marcadores lexicais. Foram ainda considerados os títulos das notícias recomendadas associadas às peças recolhidas, mediante a pretensão de simular, com a maior fidelidade possível, o percurso efetivo do leitor, partindo do pressuposto de que a circulação noticiosa ocorre em cadeias de contiguidade e não mediante unidades textuais isoladas ou estanques. Os dados do Expresso revelam um conjunto de padrões estruturais importantes. O dado mais significativo é a predominância daquilo que designamos enquanto simbiose conflituosa, entendida, portanto, como a forma específica de relação entre o jornalismo e o discurso populista, em que gatilhos populistas surgem citados e são efetivamente referidos, mas constante e amplamente tematizados e contextualizados. E observa-se também a predominância de um enquadramento cultural e identitário, mobilizado sobretudo para discutir implicações sociais da alteração legislativa, muitas vezes articulados com princípios jurídicos ou experiências concretas e humanitárias. Uma análise mais detalhada revela movimentos claros de humanização do debate, que é deslocado do plano da ameaça para o plano da vida concreta, e para isso ilustra também um episódio específico de uma família paquistanesa. Paralelamente, o ambiente noticioso em que as notícias se inserem e é visível, de resto, através dos títulos das notícias recomendadas, contribui para enquadrar publicamente o debate de uma forma também ela mais racionalizada, e também peças de recurso ao humor, entre as quais destacamos a peça do Inimigo Público sobre Nicole Kidman, que ironiza a eventual diferença de tratamento entre celebridades e imigrantes comuns, se revelam um mecanismo particularmente interessante. No caso do Jornal de Notícias, os dados revelam uma ecologia marcada pela forte rutinização do debate e os enquadramentos dominantes, distribuídos entre o político estratégico, o identitário e o securitário, compõem uma gramática em que a lei da nacionalidade é sobretudo lida enquanto jogo político, por um lado, e questão de controlo, pelo outro. A centralidade do verbo disse, em destaque na nuvem lexical, é sintomática de uma política da citação, e daí decorre a predominância da simbiose estrutural significativa do facto do discurso político e com ele os seus marcadores populistas ser integrado na narrativa jornalística sem qualquer tipo de reenquadramento crítico consistente. Quando passamos aos dados concretos, esta lógica é ainda mais evidente, e mesmo em peças que à superfície adotam um tom institucional ou moral, o ambiente noticioso que as envolve tende a reconfigurar a leitura e a fazer acompanhar o texto de um quadro de vigilância, de gestão e de potencial ameaça. O caso do Correio da Manhã revela uma configuração substancialmente distinta das demais. O enquadramento securitário é amplamente dominador e manifesta-se através de uma leitura sistemática da imigração enquanto uma questão de ordem, de controlo e de risco, e por sua vez os enquadramentos identitário e humanitário, ainda que menos numerosos, também com uma importância significativa, tendem a operar num sentido que é frequentemente hostil aos imigrantes e os associa a questões de tensão cultural, a pressão sobre serviços ou a vulnerabilidades sociais. A este propósito, importa ainda sublinhar a diferença entre peças de agência e peças de produção própria Correio da Manhã. Quando a notícia é da autoria do Correio da Manhã, verifica-se um aumento substancial dos níveis de dramatização moral e de securitização. E os dados concretos, uma vez mais, reforçam esta leitura. Veja-se, por exemplo, a sequência de notícias recomendadas após uma peça que é neutra nos seus preceitos, e neste caso, ainda que o texto principal possa uma vez mais manter um tom declarativo e institucional, os títulos imediatamente recomendados orientam a interpretação para um horizonte de ameaça e de hostilidade. Particularmente relevante é o título da terceira notícia recomendada, no recorte apresentado, que sugere por implicatura que a presença de imigrantes constitui um fator de saturação do sistema. Um outro dado relevante prende-se com a distribuição das citações políticas, e excluindo aquelas que
são referentes a membros inerentes ao exercício de poder, governo, PSD e ministros, verifica-se que Chega e André Ventura apresentam um volume de citações significativamente superior a PS e a José Luís Carneiro. Isto significa que há atores que reconhecidamente difundem narrativas populistas, sem que o peso eleitoral aqui sirva de atenuante ou sequer o justifique, obtêm maior visibilidade relativa no espaço discursivo do meio. Mas perante isto e aqui chegados, emerge a grande pergunta: os média favoreceram ou não o populismo no tratamento da lei da nacionalidade? No caso do Expresso, a evidência empírica diz-nos que não. Observamos um padrão que serve até como contraponto ao populismo pela pluralização de fontes, incluindo as jurídicas, pela contextualização normativa do debate e pela mobilização de enquadramentos que ressentam frequentemente a controvérsia no plano jurídico, humanitário e deliberativo. A presença do discurso populista não é ignorada, mas é sistematicamente reinscrita num quadro crítico e de contextualização. Situação distinta, por vias também elas distintas, observa-se tanto no Jornal de Notícias quanto no Correio da Manhã. No primeiro, a predominância de rotinas declarativas e de centralidade de citações diretas produzem uma neutralidade que é formal, sobretudo pela repetição, e que tende a estabilizar categorias e narrativas políticas, incluindo aquelas que estão associadas ao discurso populista. No caso do Correio da Manhã, observa-se uma amplificação do discurso populista securitário, sustentado por enquadramentos centrados na ameaça, na ordem pública e no risco. E neste sentido, como tão eficazmente ilustrou um recorte exibido há 2-3 slides atrás, textos formalmente neutros são reinscritos num ambiente noticioso que associa a imigração, muitas vezes, a sobrecarga ou a disfunção sistémica. E, portanto, podemos dizer que a ecologia discursiva de 2 dos 3 órgãos de comunicação social mais lidos digitalmente em Portugal, e logo os 2 mais lidos, portanto, superiores nesta métrica ao Expresso, contribui para a estabilização, por um lado, e para a amplificação, pelo outro, de categorias centrais da gramática populista, sobretudo no que respeita à imigração. Os resultados desta investigação permitem ainda identificar 3 consequências estruturais para a democracia. A primeira é a reconfiguração da esfera pública e está, portanto, em causa o modo como uma mediação jornalística organiza as condições do debate. Quando prevalecem a fragmentação episódica e a ativação emocional, a política tende a deixar de ser estruturada mediante enquadramentos explicativos e passa a operar por estímulos e sinais de ameaça, tendencialmente aqueles que mais incitam os sentimentos dos leitores. Uma segunda consequência é a normalização de um ambiente pautado pelo medo. A repetição sistemática de associações entre imigração, disfunção, pressão sobre serviços e risco de segurança produz um efeito que eventualmente não é imediato, mas que é certamente cumulativo e que torna estas associações plausíveis. E por fim é promovida a infraestruturalização do populismo, que deixa de depender em exclusivo de estratégias retóricas de atores populistas e passa a beneficiar de condições estruturais da mediação. Termino com uma provocação de Cassemude, numa entrevista concedida este ano a uma revista académica brasileira, onde afirma que não aceita com facilidade a ideia de que a ascensão da extrema-direita se deve sobretudo às redes sociais. Para o autor, o ponto decisivo está antes nas mudanças inerentes aos meios de comunicação convencionais e na forma como passaram a integrar, a normalizar e a enquadrar atores de extrema-direita no circuito ordinário da política democrática. E, portanto, esta afirmação é particularmente relevante à luz destes resultados, não se empregando uma visão conspirativa, nem se considerando que os média favorecem o populismo de uma forma deliberada. Sugere-se antes que determinados modos de mediação, sejam eles interpretativos, procedimentais ou securitizantes, produzem condições particularmente favoráveis à viralização do discurso populista. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Vamos então para a terceira apresentação. Paulo Cardoso, pela Letras da Universidade de Coimbra, cujo título é o seguinte: os efeitos da desinformação na comunicação política, uma revisão sistemática da literatura. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu vou apresentar uma revisão sistemática da literatura que é sobre os efeitos da desinformação na comunicação política. O objetivo é perceber como é que a investigação tem conceptualizado estes efeitos, que tipo de impactos identifica hoje e que lacunas persistem no campo.
A estrutura da apresentação segue um percurso, o enquadramento do problema, o gap, os objetivos, a metodologia da RSL também, e que protocolo foi seguido, os principais resultados e, no fim, implicações e agenda futura. A nível de enquadramento do problema, sabemos que hoje a comunicação política ocorre num ecossistema digital marcado por mediação algorítmica, fragmentação de audiências, polarização. Neste contexto, a desinformação não é apenas conteúdo falso, mas um fenómeno estrutural inscrito já nas lógicas das plataformas. A literatura mostra que os seus impactos não são só cognitivos, mas também estratégicos e sistémicos e que têm afetado o funcionamento do debate público. Quando falo em dinâmica sistémica, refiro-me a impactos da desinformação que não se esgotam nos indivíduos, mas que estão a alterar o próprio ecossistema comunicacional, as regras da visibilidade da desinformação, as dinâmicas do debate público, a própria relação entre os mídias, as plataformas, os atores políticos e cidadãos e a própria qualidade da democracia, ou seja, já não é apenas o que as pessoas acreditam, é como o sistema de comunicação política está a funcionar. A nível de gap, foi identificado como não existe uma sistematização integrada focada nos efeitos da desinformação na comissão política, ou seja, aqui quisemos mapear que tipo de efeitos é que a literatura identifica e como é que depois os podemos conceptualizar em conjunto. A nível do objetivo geral, pretendemos perceber como é que a literatura tem abordado os efeitos da desinformação na comissão política, como é que o campo evoluiu, que enquadramentos teóricos e metodológicos mobiliza, que tipos de efeitos identifica e que lacunas persistem. As 4 perguntas organizam a análise, a evolução do campo, as abordagens, o tipo de efeitos e as lacunas. Contributos do estudo. O contributo principal, obviamente, é a consolidação sistemática de um campo, com base, neste caso, em 80 artigos de análise full text. Organiza a literatura depois em 4 grandes grupos de efeitos, o que permite uma leitura mais integrada e comparável do impacto da desinformação na comunicação política. A nível de enquadramento teórico, que surge um bocadinho mais tarde por causa do protocolo Prisma 2020, sabemos que há 3 pilares teóricos. Primeiro, a ideia de um sistema mediático híbrido, em que as lógicas editoriais, algorítmicas e participativas se articulam. Segundo, o conceito de desordem informativa, que distingue desinformação de erro não intencional. E terceira, a noção de desinformação como um fenómeno já estrutural, resultante da interação entre as plataformas, polarização e estratégias políticas. A nível da metodologia, ela foi desenvolvida com base nas melhores práticas metodológicas. A nível de estruturação, é um processo organizado, é um processo transparente e que pode ser replicado, porque tem várias possibilidades de ser verificado, porque todos estes procedimentos podem ser reproduzidos noutras RSLs. As bases de dados escolhidas para termos a referência dos artigos foi a Web of Science e a Scopus, e a equação de pesquisa está ali exemplificada. A nível de critérios de seleção, seguem as melhores práticas. Aqui incluímos apenas artigos com revisão por pares que abordassem diretamente os efeitos da desinformação na comissão política, excluir livros, capítulos e comunicações para garantir também a consciência metodológica. Foi optado não se considerar todos os idiomas e não haver aqui um critério de exclusão, assim como não houve um período temporal, não houve uma restrição temporal nesta investigação para permitir até identificar as tendências históricas e a própria evolução que o tema da desinformação na comunicação política foi tendo. A nível do processo de seleção, seguiu o protocolo Prisma 2020, que garante transparência e rigor metodológico. Está aqui o fluxograma que ilustra todo este percurso. Começámos com o registro 383, depois os duplicados são eliminados, chegamos a uns registros de 201 artigos para serem levados a cabo uma triagem de título e resumo. Foram escolhidos 119 e depois chegamos a 80 artigos para a sua análise full text. De seguida, a análise descritiva, percebemos aqui na evolução temporal que 75% das publicações acontecem de 2021 a 2025, foram publicadas nestes anos, 90% dos estudos são empíricos e há um predomínio quantitativo, e aqui o gráfico o que é que evidencia? Que há um crescimento acentuado após 2016 e que há uma consolidação recente do campo e há uma forte concentração na América do Norte destes estudos. Depois, a questão da distribuição por revistas científicas por curiosidade. Há uma predominância clara dos estudos publicados na área da comunicação e dos estudos dos mídias, depois seguida da ciência política e da ciência de dados, e há aqui já uma evidência de uma natureza interdisciplinar do campo, embora obviamente há uma ancoragem principal do que foi percebido nas ciências da comunicação. Abordagens teóricas e metodológicas que respondem à minha QI2
é a questão da diversidade teórica. Não há a predominância de um único quadro teórico, há a mobilização de várias perspectivas na área da psicologia política, dos estudos dos efeitos dos mídia, da ecologia informacional e de abordagens normativo-democráticas. Há um predomínio, mais uma vez, quantitativo, 90% dos estudos são empíricos, a maioria quantitativas, há também qualitativas e mistas, e há uma concentração geográfica muito grande dos estudos na área da América do Norte. A análise de conteúdo que permitiu organizar 4 grandes eixos, 4 grandes grupos temáticos, um de distorção cognitiva e percepcional, outro de reconfiguração do ecossistema comunicacional e do debate público, outra como um instrumento estratégico de competição política e depois o último grupo, a erosão da confiança e a fragilização que há na democracia. O grupo 1 tem mais uma perspectiva individual, esta distorção que existe a nível cognitivo e percepcional na consolidação de crenças incorretas, na persistência de efeitos que existem mesmo após a correção e após o fact-checking, os efeitos condicionados que há pelo alinhamento político e o predomínio que também há de estudos experimentais. O foco foi mesmo, este grupo foi organizado com estudos que têm o foco na formação de crenças, na criação de percepções e na interpretações diferentes da realidade política através da desinformação. O segundo grupo tem a ver com a reconfiguração que existe do ecossistema comunicacional, aqui obviamente uma abordagem sistémica, que é a amplificação algorítmica da desinformação, a polarização e a fragmentação do debate, as dinâmicas de circulação em rede e os efeitos sistémicos que se criam cumulativos, e o foco deste grupo dos artigos é o funcionamento do espaço público mediado e a visibilidade da informação política. O grupo 3 e 4, o grupo 3 de informação surge como um instrumento de competição política, através do uso intencional em campanhas, a coordenação que já existe da desinformação em rede, a propaganda computacional e as estratégias de tirar legitimidade, por exemplo, aos atores políticos. Aqui o efeito principal é a distorção das condições de competição política e do próprio debate público e a desinformação estar ao serviço dos atores políticos. No grupo 4, os estudos analisam efeitos mais difusos e cumulativos, como a erosão da confiança nos mídias, nas instituições e até o aumento também do cinismo político. O ponto mais importante é que estes efeitos não dependem apenas de acreditar numa notícia falsa, é também a percepção que já existe um ambiente informativo contaminado que está a fragilizar a confiança democrática e, portanto, estes dois grupos, e o segundo também, mostram que os efeitos da desinformação ultrapassam claramente o plano já individual. A nível de implicações e agenda futura, implicações a nível do ponto de vista teórico, organizei o campo e sintetizei a agenda futura relevante. Do ponto de vista prático, os resultados apontam para a necessidade de respostas coordenadas entre jornalismo, plataformas e decisores políticos, porque a desinformação é hoje um problema sistémico do ecossistema, tanto para entidades públicas como privadas que já lidem com o meio da comunicação política. A agenda futura resulta diretamente das lacunas que dão resposta à minha QI 4, onde a literatura é escassa ou desequilibrada, estão prioridades de investigação, onde há falta de estudos multinível, é preciso investigar efeitos articulando níveis individuais, mediáticos e sistémicos. Há poucos estudos longitudinais, é preciso estudar os efeitos no tempo, não só impactos pontuais ou de campanhas pontuais ou de efeitos pontuais. A questão da concentração geográfica, é preciso alargar as investigações a contextos fora dos Estados Unidos e da Europa, e há um predomínio quantitativo e, portanto, é preciso reforçar métodos qualitativos e mixtos. A nível de conclusões, em síntese, o campo está a crescer rapidamente, é teoricamente diverso, metodologicamente muito quantitativo e conceptualiza os efeitos da desinformação ainda de forma fragmentada. A principal contribuição desta RSL é propor uma leitura integrada desses efeitos. Pensar a desinformação de forma integrada é também uma forma de pensarmos hoje a qualidade da democracia. Obrigado pela atenção. Muito bem, chamo-me João Pedro Batista e gostava de fazer uma questão ao Lourenço, sobretudo nos dados que apresenta naquelas nuvens de palavras, que se usou algum software ou como é que foi feita essa extração e aquela combinação de palavras mais frequentes no corpus. Era mais essa curiosidade. Só um bocadinho. Há mais alguém que já colocar uma questão? Podemos fazer aqui 2 ou 3 questões? Respondemos e avançar. Por favor. Temos aqui o microfone já também? Enquanto não chega o microfone, para os 3, e obrigado pelas vossas apresentações,
Duas questões muito rápidas. O que é que os vossos trabalhos dizem ou podem intuir sobre a questão da confiança dos meios de comunicação, a confiança que os meios de comunicação despertam junto dos cidadãos, assim, numa perspectiva mais geral, e numa perspectiva mais concreta, uma pequena provocação, até porque estamos numa universidade, o que é que nós, nas universidades, a diferentes níveis, podemos fazer com base nos vossos trabalhos? Certamente conhecerão o debate longo sobre a universidade como símbolo de ativismo. Há muitas correntes até filosóficas, mas enfim, gostava de conhecer a vossa opinião sobre isto. Que papel é que nós, na universidade, na docência, na investigação, etc., o que é que nós podemos fazer? Obrigado. Obrigado. Como terceira questão. O meu nome é Gil Batista Ferreira e vou tentar, em primeiro lugar, quero começar por agradecer a possibilidade das três comunicações que foram bastante claras, bastante interessantes e bastante úteis. E tenho uma questão para o Paulo e para o Ricardo. E vou tentar formulá-las também com alguma clareza, embora sejam questões complexas e se calhar gostaria de outro desenvolvimento. E vou começar pela apresentação do Paulo, que foi bastante útil, bastante rica, e que traz um conjunto de resultados que eu, correndo o risco de estar a simplificar, vou resumir deste modo. Que a desinformação, em acordo com a visão da literatura encontrada, é em grande medida associada a questões próprias do sistema, da infraestrutura, do ambiente, do ecossistema mediático. Questões estruturais do próprio ecossistema mediático. Portanto, questões que dizem respeito não tanto aos conteúdos propriamente ditos, mas a algo onde os conteúdos estão inseridos. E eu também partilho desse entendimento, enfim, também acompanho esse debate, mas a questão é que isto vem desviar um pouco o foco daquilo que é o foco mais comum no modo como muitas vezes o problema é enquadrado. Que é, muitas vezes, o problema é enquadrado deste modo para a informação, então vamos pelo texto, okay? Que é uma espécie de que é para o lado, como também estou aqui no slide, para o lado não é tanto dizer o que é que está certo ou o que é que está errado, é para o lado da literacia, em que vamos ajudar as pessoas a conhecerem melhor as plataformas, a saberem qual é a infraestrutura, portanto, qual é a natureza delas e como é que nós podemos lidar com essa infraestrutura. Portanto, era sobre isto que eu gostava que se posicionasse, não é? Sem este entendimento. Que retira da visão do que no essencial. Havia uma segunda questão, não é? A segunda questão para o professor Ricardo é também um tema que eu olho um pouco a partir de fora, porque, enfim, nunca estudei os podcasts. Contudo, daquilo que eu percebo, quando nós falamos de podcasts, estamos a falar de um meio, chamemos-lhe assim, que de certa forma é ali um meio novo, não é? Quando comparado com outros, mas não deixa de ser um meio. Um meio como há a rádio, portanto, isto é uma nova forma que não é bem rádio, não é? Também pode ter, há podcasts de vídeo, etc. É um meio audiovisual. E este meio tem também uma característica que é, pode ser um meio profissional, jornalístico, ou pode ser aquilo que existe noutros meios, noutros suportes, como o TikTok, ou como o Twitter, na rede X, Facebook, etc. Isto é, alguma coisa produzida por cidadãos comuns. Aqui, a minha questão é, na apresentação que fez, este nível de mensagem, não sei se o termo existe, de diferenciação, não parece que tenha sido considerado. Eu pergunto-me se, mais importante do que
estamos a olhar para os podcasts, assim, de uma forma genérica, se não seria também desafiante olhar para eles como uma extensão de outras formas de mediação, aqui jornalística, por exemplo, acolá de média social produzido por indivíduos comuns, onde pode haver desinformação como há, portanto, nos TikToks. Não é? E, portanto, se aquela terapêutica, voltou ao termo, que apresentou de criar mecanismos para deslindar antecipadamente, lá está, e depois validar, se não é, em certa medida, uma coisa pervasiva, quer dizer, que se aplica a tudo, não é? O que encontramos, independentemente até de ser podcast ou não ser. O Ricardo falou difícil, a questão não é muito direta, mas foi essa a questão, quer dizer, se não se coloca perante os podcasts, aquilo que se coloca, ao fim e ao cabo, perante aquilo que é o ecossistema mediático que estamos mergulhados. Muito obrigado, Gil. Nós temos aqui uma pergunta para cada um e uma pergunta para os três, se bem entendi. E vamos começar precisamente pela primeira questão que foi feita ao Lourenço, que pode responder às duas. Responde à que foi feita diretamente e àquela questão geral, penso que foi feita pelo Fábio. Portanto, vamos organizar-nos assim, depois aqui o Paulo e finalmente o Dr. Ricardo. Vamos então às respostas. Peço que sejam um bocadinho sucintos, nós temos neste momento 8 minutos. Bom, eu vou tentar ser o mais claro possível e combinar esta clareza com alguma brevidade. Os dados foram recolhidos de uma forma manual e exaustiva, mas a nuvem de palavras que exibi foi criada de forma automática por uma aplicação, chamar-lhe assim, chamada Voyant Tools. Portanto, algo que é feito, não é preciso ser instalado, basta que a consultemos através de um motor de pesquisa. Sobre o que dizem os dados acerca da confiança, não só nos média, como também junto do público. Bom, o meu trabalho, esta investigação, se considerarmos a tríade que o McNair nos fala na comunicação política e, portanto, os atores políticos, os média, mas também o público, eu diria que a minha investigação se preocupa apenas com o meio, com os média, e, portanto, é aí que se foca este trabalho. Não deixo, contudo, num slide mais para o fim, falar sobre eventuais implicações para a esfera pública, que aqui vou recuperar muito brevemente. Portanto, é a reconfiguração das condições de debate, no sentido em que se o input é, de um certo modo, também o output e aquilo que os cidadãos recolhem para poder, enfim, usufruir da informação sobre determinado assunto, também será ele condicionado, mas também a normalização de um ambiente de medo, no sentido em que mesmo que os dados concretos sobre este assunto de algum modo contrariem percepções de insegurança, se o ambiente de medo for criado a partir dos média, e se as informações que nos chegam de algum modo contribuírem para a criação desse mesmo ambiente, é natural que depois a sociedade reaja de uma forma mais eventualmente recatada e assustada. Também a infraestruturalização do populismo, no sentido em que começamos a olhar para os vários aspectos da nossa vida cívica e política a partir de uma lente que, diria, é mais chegada a gramáticas populistas do que o era há alguns tempos. Não digo por causa tão somente dos média, mas pelo deslocamento, portanto, do centro do debate para essas normas. Havia uma terceira questão relacionada com o papel das universidades. Bom, eu sou muito otimista em relação àquilo que as universidades podem fazer a este propósito, não apenas em campanhas de informação, de literacia digital, que já são tremendamente abordadas, mas que continuam a ser consideradas enquanto um dos caminhos possíveis, mas também uma formação mais direcionada ao bom entendimento das várias nuances jornalísticas e, portanto, a dinâmicas como o New Finds Me, portanto, no sentido em que o cidadão muitas vezes é confrontado com a notícia sem promover um grande esforço em direção a ela, e a notícia que surge pode, por ser muitas vezes isolada das demais, criar um determinado efeito no cidadão, mas também o encurtar da distância entre aquilo que acontece na academia e depois a própria sociedade.
Tendo em conta até que a preguiça metacognitiva é estimulada pelas redes sociais e é o papel também da universidade combater esta dinâmica que já se vai tornando quase uma patologia do próprio pensamento e que cavalga para se tornar algo ainda mais sério. Muito obrigado. Obrigado. Sobre a questão do professor João, dizer-lhe que a desinformação, o que a investigação mostra e o que os estudos mostram os grupos é que os atores políticos, por exemplo, já atuam em rede e já usam a desinformação como um grande instrumento político e, portanto, aí já estão tão organizados que já passou a ser uma questão muito estrutural e que está a definir o ecossistema mediático e, portanto, esse é talvez o grande, algo que me saltou logo à vista foi que já há aqui uma atuação em rede, tanto de atores políticos como até de próprios governos, de utilizar a desinformação em prol do capital político e, portanto, a confiança, falar aqui da confiança que as pessoas já têm nos médias, nas plataformas. Por exemplo, o fact-checking, como falou o professor João, às vezes já vem muito tarde e a desinformação já se espalhou nestas plataformas e, portanto, os mídias aí já são descredibilizados e já não vão ganhar relevo na forma de que ganham o repor da verdade, já não acontece porque já surge muito tarde esta forma de repor a verdade. E, portanto, as estratégias algorítmicas, a questão dos próprios grupos nas redes sociais digitais, dos bots, que é algo que vou trabalhar na tese de doutoramento, já estão a facilitar esta disseminação de desinformação e os mídias já vêm muito tarde, às vezes, em repor a verdade, porque já há aqui estratégias estruturadas e sistémicas que já são reconhecidas, digamos, entre aspas, não como legais, mas como aceitáveis dentro das estratégias que existem no dia-a-dia, e isto já está a afetar instituições, obviamente, públicas, privadas, porque isto já não está só dentro dos atores políticos ou dos partidos políticos, porque nota-se que já também ainda há falta de estudo sobre isto, que é como é que os efeitos da desinformação, como é que a desinformação está a impactar as organizações e instituições e como é que elas estão a lidar com isto, porque até dentro dos próprios partidos políticos, se pensarmos, os pequenos partidos ficam em desvantagem sem estes mecanismos de criarem estas estratégias em rede, sem ter estes financiamentos, porque há artigos que falam isto na minha revisão sistemática, que já há financiamento dentro de partidos e em alguns países para se fazer esta propagação de desinformação e para isso ter explorado nos mídias digitais. Portanto, há aqui já umas plataformas de disseminação que ultrapassam mesmo a questão do conteúdo. Portanto, a questão do conteúdo já está ultrapassada porque as próprias plataformas já moldam a desinformação chega aos cidadãos. Sobre a provocação das universidades, também sou um otimista como o Lourenço, acho que falta mesmo formação mais direcionada e até às vezes alguma alteração dos percursos escolares para criar mais oportunidades de literacia mediática e falo por mim, da licenciatura que fiz, acho que ainda falta mais dar a conhecer melhor as redes sociais e as plataformas sociais e como é que se deve utilizar bem as redes sociais e as plataformas digitais para a investigação e também no dia-a-dia. E, portanto, há campanhas de informação também a serem feitas sobre o que é que os trabalhos podem dizer da minha investigação sobre a confiança que os mídias criam junto dos cidadãos. Os trabalhos dizem muito que as pessoas criam mais pelas plataformas do que pelos jornalistas e até mais pelos grupos sociais ou mais até pelo grupo com quem vão tomar café. Portanto, há aqui uma perda de peso dos mídias muito grande e da lógica tradicional das pessoas irem consumir os mídias e serem eles os informadores. Portanto, dizem estudos que as pessoas perderam confiança, tanto até nas instituições, e muito em prol da desinformação, as pessoas estão a perder a confiança nas instituições e nos partidos políticos, mas também nos mídias, porque lá está a questão do fact-checking, que aparece muitos estudos que aparecem na amostra final, é sobre fact-checking, já vêm tarde, e os próprios mídias também estão subcarregados hoje de comentário político, por exemplo, e portanto, muitas vezes já chegam notícias aos mídias que provêm de onde? Destas plataformas e das redes sociais. Muitas vezes o que vemos na televisão somos nós a ver algo ou alguém a comentar ou a analisar algo que foi conveniente e que saiu de uma rede social. E, portanto, as redes sociais acho que já estão a substituir até a própria agenda das televisões e dos jornais. Muito obrigado. Passamos então Começando. para o último, mas não menos importante, obviamente. Sim. Começando pelo Gil, a questão é relevante, mas implicaria aqui quase uma parte de terminologia, ou seja, primeiro, desde logo, o que é um podcast,
Aquilo que nós temos, hoje chamamos podcast a tudo, mas nem tudo é um podcast, na verdade. Ou não é um podcast nativo, enfim, tínhamos que ir por aí. Aquilo que nós temos hoje é extensão, aquilo que os meios de comunicação fazem, muitos deles, nomeadamente as rádios, é converter conteúdos da rádio em podcast, mas isso não é um podcast no verdadeiro sentido da palavra, um podcast nativo, esse é um problema, mas remete também para a outra questão, que é, precisamente por isso, é que depois podemos analisar simplesmente aquilo que são podcasts nativos, criados por aquilo que hoje em dia, e os estudos mostram isso, são os novos influenciadores noticiosos, muitos deles com muito mais seguidores do que os meios de comunicação tradicionais e com muito mais capacidade para veicular determinadas mensagens que os meios de comunicação tradicionais. E, portanto, há aqui esta questão importante, pensando nas novas gerações e no que é que estas novas gerações consomem e seguem mais facilmente o influenciador noticioso do que propriamente o canal noticioso tradicional. Portanto, esse é um aspecto. Aquilo que num ponto inicial, o que se pretende fazer é começar pelos podcasts informativos, aqueles que são claramente e que vêm precisamente, não são nativos, mas são criados pelos meios de comunicação, um Público, um Expresso, por aí fora, ok? E, portanto, perceber primeiro isso, mas depois não descurar esta outra dimensão que é muito importante. É verdade, no fundo, estamos a falar tal como acontece com as redes, hoje em dia as coisas espalham-se, não é? E qualquer pessoa cria uma conta e a partir daí, enfim, há que verificar aquilo que é dito, mas o desafio tem muito a ver isto, é percebermos também quem é que são hoje os novos produtores de conteúdos, quem é que são esses produtores, estes novos news influencers e não só, e como é que efetivamente via podcast, porque a questão dos podcasts para mim é só uma, é a questão do som tem sido relegado de uma forma geral, a questão dos conteúdos sonoros tem sido pouco estudada, não só nesta dimensão dos podcasts, mas por exemplo nas audio deepfakes, em que falamos muito de vídeo deepfakes, falamos muito de deepfakes de tudo menos de áudio deepfakes, e a verdade é que elas são cada vez mais perigosas e cada vez menos estudadas. Portanto, esse é um aspecto importante, mas inicialmente passa pelos podcasts informativos. Mas lá está, haveria que fazer aqui esta destrinça entre o que é verdadeiramente um podcast ou não. Depois, respondendo ao Fábio, em relação à confiança, o que nos diz é, e o Fábio, que também é da área do som, também sabe que quando falamos de rádio, e na verdade havia aqui a questão de muito tempo de a tal questão da intimidade e da confiança numa voz amiga, etc. Mas eu acho que hoje em dia a pergunta tem que ser mais abrangente. Primeiro, o que é confiança hoje em dia? Esse é um primeiro aspecto. Segundo, confiança no quê ou em quem? Porque quando nós chegamos à esfera não só na esfera do som, mas na esfera das redes, nós percebemos hoje que, nomeadamente as gerações mais jovens, algumas confiam em pessoas, não confiam no que a pessoa diz, mas confiam naquela pessoa, naquela figura. E então eu acho que a questão da confiança é preciso explorar, mas vai muito por aí. Em relação ao que é que as universidades podem fazer, talvez por causa da idade, eu não vou dizer que sou pessimista, mas vou dizer que sou mais realista. Eu acho que as universidades, na verdade, têm feito muito e fazem muito do ponto de vista da investigação. Eu acho que as universidades continuam a falhar do ponto de vista da transferência de conhecimento. Continuamos a fazer muitas coisas, mas continuamos a ficar muito fechados e, sobretudo, continuamos a fazer muitas coisas em ciclos, que são os ciclos que nos são exigidos pelas instituições, mas também pelas políticas de financiamento, e que, na verdade, não temos continuidade em muitos projetos em termos de investigação, que é aquilo que é necessário, porque às tantas dentro das universidades, às vezes parece que somos o governo, que é fazemos durante aqueles 4 anos e depois vem o outro a seguir e, verdade, vai começar a fazer tudo de novo outra vez e não há continuidade. Portanto, eu acho que as universidades precisam de trabalhar aqui a questão mais da transferência do conhecimento nesta lógica mais contínua e não por ciclos, que eu acho que na verdade é aquilo que falta. Não é culpa muitas vezes das universidades, como eu digo, é culpa também das políticas de financiamento que assim obrigam. Basta pensar no que é que são os ciclos de financiamento dos projetos, dessa coisa chamada FCT, que entretanto já não vai ser daqui a 1 ano, ou menos, e portanto nem sequer sabemos o que é que vem a seguir, e portanto eu acho que isso tudo condiciona tão bem aquilo que as instituições podem fazer e como é que depois se podem relacionar com a sociedade. É isso. Bom, muito obrigado aos 3 palestrantes, muito obrigado pelo otimismo de dois e por um pessimismo otimista do outro. Seguramente esta última questão é muito importante, é aquilo que é que nós, a universidade, passamos para fora. Não produzimos a que passamos para fora. E de certo, esse é um bom tema até para um outro seminário, seja nesta área específica, seja noutras áreas. Porque muito provavelmente é isto que nos tem falhado de uma forma bastante, quase até trágica, eu diria. Mas bom, muito obrigado a todos de novo. Nós estivemos aqui bem no tempo, quero crer.
Agora segue-se um almoço. Se for rapidinho, com autorização da organização. É só por mim. Eu aqui já não mando. Acho completamente de acordo, para quem não me conhece, Margarida Santos, sou gestora de ciência do CICAM, e exatamente esta questão da transferência de conhecimento, acho que este é um grande primeiro passo e bem dita a hora em que tivemos esta ideia e desafiámos ali o professor Fábio e João Pedro a se juntarem a nós e começarmos a criar estes momentos, porque este evento está de facto de altíssimo nível. Desculpem dizê-lo assim, mas de facto eu acho que foram todos muito interessantes, mostra que estamos a fazer investigação muito intercalada entre todos e que nos falta se calhar também na academia não estarmos fechados entre as nossas portas e abrirmos-nos às outras instituições, porque não somos obrigatoriamente concorrentes, mas somos complementares. E, portanto, a todos os que participaram em nome de CICAM, apesar de estar ali no meu da direção, acho que me permite que eu diga muitíssimo obrigada. Foi muito, muito bom e seria muito bom continuar a contar com os vossos contributos em outros eventos que venhamos a desenvolver aqui no Porto ou em Lisboa. Muito obrigado. Fica registado o pedido, fica também registado, eu corroboro, pelo menos nesta parte, a qualidade das intervenções e, sobretudo, fica registado que temos de passar isto para fora. Esta aqui é a questão essencial, porque senão nada disto interessa. Se ficarmos a falar cá dentro, isso não interessa para nada. Bom, apetite já devem ter. Bom almoço. Chegamos ao fim das duas primeiras sessões deste seminário. Às 14h30 encontramos-nos no mesmo lugar, no Largo da Reitoria da UTAD, ou então no canal do YouTube e site da UTAD TV. Quanto a mim, resta-me agradecer por ter estado desse lado ao longo de toda a manhã. Foi um gosto e à tarde cá estará a minha colega Matilde Costa, que com certeza fará um ótimo trabalho. Obrigada.